Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Ainda não caiu minha ficha por completo de tudo que tá acontecendo no São Paulo. Finalmente, né, torcedor? Finalmente, né, galera? É maravilhoso demais, demais. Confesso pra vocês que eu não esperava. Há 2 meses, mais ou menos, ou até um pouquinho menos, 1 mês e meio, 2 meses, estávamos ouvindo um monte de mentira, um monte de ladainha, um monte de palhaçada. E agora nós temos aí o Júlio Casares afastado, novo presidente no São Paulo. É algo maravilhoso, é claro, é só o começo de um primeiro passo, né? É só um primeiro passo de um começo importantíssimo, de um começo de retomada, de reconstrução, de reestruturação, que nós já podemos comemorar demais, porque um impeachment ou afastamento, essa ideia de expor o que estão fazendo de incompetente, de inútil, de errado dentro do São Paulo, nós sempre fomos acostumados com isso de uma forma muito distante da torcida. E agora nós conseguimos a primeira vitória da batalha, de uma guerra tão gigante, de uma guerra tão importante. Então é simplesmente inacreditável no bom sentido o passo que nós demos, o que nós estamos conseguindo fazer e conseguindo conquistar. Eu não tenho nem palavras para agradecer a vocês. Essa luta, essa caminhada aqui nesse canal não é só minha, é de vocês também que ajudam a repercutir, a dar voz aqui dia após dia para nós melhorarmos o São Paulo. Simplesmente espetacular. Simplesmente inacreditável no bom sentido, porque há pouquíssimo tempo, PVC inclusive falou isso, até acho que 12 de janeiro não tinha nada instaurado. Aí já em começo de janeiro, meio de janeiro, a gente já consegue o afastamento daquele que já tinha se provado não ser completamente inapto a ser presidente do São Paulo. E derrubar um presidente é triste pelo que tá acontecendo. É óbvio que é triste a gente ter que colocar a mão nisso, né? Nessa palhaçada, nessa patifaria. Mas é óbvio que é muito triste ter que chegar nesse nível, nesse ponto. Você fala, o São Paulo tá jogado às traças. Mas é algo necessário, é algo importante para toda essa reconstrução. Então vamos comemorar demais, porque nós já nos livramos em um ano de Belmonte e Casares, numa trauletada só. Então, é muito maravilhoso. O novo presidente, o Hermasses aí, né? Ele já tá bom, né? É claro que nós vamos entender ainda o que será esse novo presidente, mas qualquer coisa já era melhor que o Júlio Casares tentar vender um jogador da base. Se qualquer um de nós chegasse na presidência do São Paulo e tentasse vender, alguém oferece 18 milhões de euros pelo Rodriguinho, você fala, peraí, não vendo por menos de 25, 30, já seria melhor que o Belmonte, que o Júlio Casares, já seria mais capaz, mais capacitado. Então, nós já temos um presidente melhor. Qualquer coisa é melhor do que o pior presidente da história. Então, nós temos que comemorar demais. Agora, precisamos ver como é que vai ser essa nova gestão do Harry, mas ele já fala em quer colocar, né? Tudo bem. Tá ali, acabou de chegar e já tá prometendo coisa, mas acho que pelo menos esse voto de confiança inicial ele tem que ter, né? Estamos de olho, estamos esperando, ele já fala em priorizar o futebol, já fala em contratações, arrumar a questão salarial dos jogadores, né? Não deixar largado e abandonado como acontecia com um monte de palhaçada, um monte de sacanagem que acontecia no São Paulo. Então é algo assim muito melhor. Outra coisa que nós podemos comemorar muito é o Crespo. O Crespo, ele chegou mais leve. Ele falou, na coletiva ele deixou claro, vocês ficaram sabendo de todos os escândalos, de tudo que estava acontecendo em dezembro. Nós que já estamos aqui, ó, ele já deixou claro que já sabia. Então, pode ser que o impeachment, o afastamento do Casares, pode ser que o pessoal ali mais importante já sabia que isso era... Podia não saber exatamente o que iria acontecer, mas já imaginava que era muito provável já ele ser afastado com as movimentações dentro do clube. Então, muito provavelmente, vendo hoje, vendo de agora, muito provavelmente o Crespo já sabia o que iria acontecer. E isso é muito bom, porque o Crespo, ele volta muito leve. Voltou cumprimentando todos os jornalistas e tal.
tirou os 3 zagueiros, porque pra mim o Crespo tava fora do São Paulo. Então, muito provavelmente, desse dezembro pra janeiro, muito provavelmente ele já sabia que ia ter grande mudança. Isso é o que está ficando meio claro pra mim agora. Que o Crespo já meio que imaginava, esses mais importantes de dentro do futebol, já imaginava que isso podia acontecer. Então o Crespo ele volta mais leve e volta arrumando o time, né, Crespo? Largou a mão daqueles 3 zagueiros e já melhorou demais. Claro que o jogo contra o São Bernardo, falei aqui anteriormente pra vocês, não dá pra ter uma base, uma ideia muito grande do que de como é que vai ficar a composição do time nessa nova formatação de 2 zagueiros do Crespo, mas já melhorou. Já melhorou, não dava pra jogar, tava muito pesado o gramado, choveu demais. Então, foi difícil fazer uma grande análise, mas já deu uma melhorada colocando mais atacante. Então o Crespo ele já faz isso, pra mim o técnico estaria fora, mas com essas movimentações lá de dentro, agora dá pra ver que o Crespo estava mais dentro ainda do que nós poderíamos imaginar, mais empenhado pra melhorar o trabalho. Então o Crespo, pra mim, ele tem problemas, mas agora eu acho que é uma renovada também pro técnico, pros jogadores, com esse passo importantíssimo de afastar um inútil, um incompetente, um cara que mentia na nossa cara falando que tava tudo bem, que as vendas eram maravilhosas, dando a entender que a gente era trouxa, burro, idiota, né? Então, olha que coisa maravilhosa não ter mais esse Júlio Casares. Olha que coisa espetacular. E de novo, né? De novo, uma movimentação muito importante, porque independente de ser o primeiro impeachment oficial do São Paulo e tal, independente disso, já teve o Aidar que não foi o impeachment, mas foi uma coisa muito parecida, o afastamento, a renúncia, foi algo muito parecido no final de tudo. O que dá pra nós destacarmos, o que dá pra nós falarmos é que o nível de barulho e exposição foi gigantesco. Então todos nós estamos muito de parabéns. E você que tá aí me assistindo agora, faz parte disso, faz parte dessa conscientização, faz parte dessa mobilização, faz parte dessa vitória, da vitória dessa batalha, né? Porque nós ganhamos a batalha, ainda precisamos ganhar a guerra pra trazer o São Paulo de volta em prol do São Paulo. É maravilhoso demais. Galera, o Crespo está preparando o time. Vamos pegar quem? Freguesão, né? Freguesão. Vamos enfrentar o Corinthians e já tem uma provável escalação, vou ler aqui pra vocês. Rafael no gol, que do GE, a provável do GE. Rafael no gol, Mike, Arboleda, Alan Franco e Wendel. Danielzinho, Marcos Antônio e Lucas Moura. Luca, Luciano e Ferreirinha. Espetacular, espetacular aqui. Aqui tem algumas coisas, né, que vai jogar o Alan Franco, não vai jogar o Sabino. Independente de quem entrar, a tática, pra mim, melhora demais aqui do Crespo. A tática melhora de uma forma, assim, substancial. Aqui, essa tática permite o Crespo errar. Se ele coloca o Luca, por exemplo, e o Luca não tá jogando nada, ou o Ferreirinha, permite ele colocar um Tapia que não é tão ponta, é mais pro meio. Permite ele colocar um Caleri se tiver disponível. Percebe isso? Se vai jogar ou não. Essa tática permite esse tipo de coisa. Não é aquela formação engessada e ruim de 3 zagueiros. Então, muito bacana. Eu tô muito feliz. Pode ter alguma alteração, né? Mas essa é uma grande provável com essa novo formato. Não vou chamar de descoberta, mas novo formato que o Crespo vai jogar, né? Que o Crespo vai estar adotando e já está melhorando demais. Coisa que dá pra nós comemorarmos também, né? Porque a gente não tinha diretoria, né? Era os caras agindo contra de propósito, o Casares, já falei isso aqui antes. Não tinha nada, o Crespo com aqueles 3 zagueiros, o futebol dando tudo errado. Contra o São Bernardo já deu uma melhoradinha, eu concordo que é pouco, mas já deu uma melhoradinha. Aí nós tivemos o afastamento do Casares, então agora é o momento de nós aproveitarmos de forma maravilhosa todas essas mudanças, que nós vamos pra cima em todos os setores e em todos os sentidos do São Paulo Futebol Clube. Vamos lá, vou ler mais uma vez aqui rapidamente e a gente passa pro próximo assunto, que é o do Alisson, né? Rafael no gol,
Mike, que eu adoro, né? Arboleda, Alan Franco. Tô gostando mais do Sabino, né? Mas muito provavelmente jogue Arboleda e Alan Franco. E o Wendel. O Wendel também é um cara que precisa jogar, precisa ganhar mais protagonismo. Não sei nem se o Sabino ele tá... Não sei nem se ele tá suspenso ou se é a escolha do Crespo. Mas aqui tá Arboleda e Alan Franco. E o Wendel precisa jogar, precisa corresponder. Danielzinho, que tem começado muito bem também, de forma muito promissora. Marcos Antônio dispensa comentário. E o Lucas, né, que é o nosso outro que precisa jogar. Luca, Luciano e Ferreirinha. O Caleri estando disponível, eu prefiro que ele entre com o Caleri. Pra mim, começaria a usar o Luciano como jogador de segundo tempo. O Luciano, quando ele entra, se o São Paulo tiver 0-0 ou 1-0 para o adversário, eu acho que o Luciano, ele entra com muito peso, muita força, se ele entrar aos 15, aos 20 do segundo tempo. Então, neste momento, quando o Caleri tiver 100% disponível, eu passaria a entrar com o Lucas, Ferreirinha e o Caleri e deixo o Luciano pro segundo tempo, porque ele é um cara decisivo. Ele entra e resolve, ou empata, ou faz um gol pra ganhar. Luciano, pra mim, neste momento, seria um jogador de segundo tempo, mas é essa a provável escalação do São Paulo pra enfrentar o Corinthians. Jogo que nós vamos ganhar! Vamos ganhar se tudo der certo. Jogo muito duro, né, gente? Falando a verdade, jogo muito duro, mas nós precisamos ganhar. Galera, Alisson não será relacionado. Ao que tudo indica, o Alisson está com um pé no Corinthians e o São Paulo... Me ajuda aí, né, gente? Agora que saiu aquele presidente horroroso, agora nós precisamos da nossa valorização, né? O cara, ele desvalorizava todo mundo, trouxe o Mailton e emprestou a nada pro Fortaleza sem motivo nenhum. E isso é só um dos pequenos exemplos de muitos que nós podemos falar enquanto a transação, negociação patética, horrorosa, que ele mentia, que vinha aqui falando que tava tudo bem. E a gente vendo que tava sucateando a base, vendendo jogadores por valores menores, aquele monte de bobagem, né? Agora... tem que valorizar o Alisson. Te digo que você acha o Alisson tudo isso? Não acho. O Alisson tá jogando? Não tá. Só que foi falado em Ranieri e o Corinthians entortou o nariz lá. Ranieri não. Então também não. Então o Alisson também não. Então começa a mandar jogador de expressão, manda o Garro, manda Carrilho, vai mandar jogador bom sim. Se não quiser trocar por jogador, vai ter que pagar. Põe 35 milhões no Alisson, 40 milhões. Se quiser mesmo, acabou. São Paulo precisa mudar, precisa voltar a ser vanguarda, precisa voltar a ser exemplo, modelo em tudo. É sempre no dos outros. Se a gente vai arrancar qualquer jogador mediano, se nós fôssemos arrancar o Alisson do Fluminense, se o Alisson tivesse no Grêmio, no Fluminense e no Vasco, iriam pedir 40 milhões. Por um jogador nada a ver. Quantos jogadores nós vimos aí engrossarem o caldo pra nós? Pro próprio Corinthians, se fosse pedir o Alisson pro Corinthians, iriam falar 35, 40 milhões de reais no mínimo, por um cara que não tá nem rendendo. Então o São Paulo precisa fazer a mesma coisa. E o Harry Masses, né, é assim que se pronuncia o nome do novo presidente. Isso aí é pra agilizar nisso aí também. É pra começar a cobrar caro por todo mundo, não tem negócio. Estão vendendo qualquer merda de jogador por 20 milhões, 25, 30. Zagueiro ruim por 25 milhões. Então, no São Paulo, qualquer jogador tem que valer 30, 35. Se tiver jogando no time principal, 40 para começar a conversa. Não tá jogando no time titular, mas é reserva, 30 milhões de reais. A moeda mudou. Chega de ser trouxa de todo mundo. Mas agora nós temos esperança para isso acontecer. Galera, tô atualizando vocês a todo momento. Grande possibilidade ainda do Marcos Antônio ir pro Flamengo. Eu tenho que vir aqui passar a notícia pra vocês, passar a informação que realmente está acontecendo. E eu estou acompanhando muito. Acompanho muito o Vene Casagrande, Paparazzo Rubro Negro, pessoas muito bem informadas do Flamengo e falam que está tudo aquecido. Então, muito provavelmente nós teremos novidades em volta do Marcos Antônio, agora que o Júlio Casares saiu, que agora que vai... Ele empacava o São Paulo em tudo, né? Impressionante como esse cara era ruim em todos os sentidos profissionais do São Paulo, né? Ele empacou dentro de campo, fora, nas negociações da janela, em tudo ele travou o São Paulo. É inacreditável, né? Mas ainda bem que está afastado, nunca mais teremos que pelo menos olhar pra cara dele como presidente, né? Vamos torcer pra também que ele saia do clube, mas muito provavelmente fique no clube. Mas agora nós teremos, né, definições em relação a Alisson, Marcos Antônio, jogadores vindo também, como o Crespo já está pedindo vários outros reforços.
Precisamos de atacantes, meias atacantes, para recompor esse elenco. Então, galera, não se surpreendam caso o Marcos Antônio ainda seja negociado com o Flamengo. Estou falando isso aqui sempre pra vocês. Queria que ele saísse? Óbvio que não. Marcos Antônio com o Danielzinho, pra mim, vai dar uma liga gigantesca, ainda mais com o Lucas. Lucas, Marcos Antônio e Danielzinho vai ser legal pra caramba, gente. Só que tem uma grande... Não queria que acontecesse, mas tem uma grande chance do Marcos Antônio ainda ser negociado com o Flamengo. Galera, e vocês estão preparados pra mais boa notícia? Tem sim! Tem sim! Diego Fernandes se pronunciou, Diego Fernandes iniciou o processo para se tornar sócio do São Paulo, entrar ali, né? Entrar na estrutura organizacional, administrativa do São Paulo. Ele fala assim, contribuir de forma responsável com o clube. E aí ele faz o seguinte post: São Paulo vive um momento decisivo. Além de discutir responsabilidades, é hora de discutir renovação. Novos conselheiros, novas ideias, gente com energia, preparo e vontade real de mudar o jogo. O clube precisa de gente preparada, conectada com o presente e disposta a construir o futuro. Gratidão a quem ajudou a construir a história. Agora é tempo de abrir espaço para quem quer fazer acontecer. Como torcedor, entendi que opinião sem participação é limitada. Como torcedor, entendi que opinião é. Por isso, iniciei meu processo para me tornar sócio e contribuir de forma responsável com o clube. Então, são duas movimentações importantíssimas, porque o Diego Fernandes hoje, ele representa algo maravilhoso para nós, que é um novo formato de São Paulo. E aqui, SAF é um nome popular, prático disso para uma gestão mais profissional. A SAF do Atlético Mineiro, por exemplo, tá horrorosa. No Botafogo também. São ali, daqui a pouco são cases que podem dar certo ou que pode dar errado. Então a SAF também não é a resposta. É difícil, é complicado. Mas o que nós podemos usar do Diego Fernandes é que não precisa ser SAF, mas gestão, organização, profissionalizar o clube, independente do formato, se vai ser SAF no papel ou não, ou se vai continuar nesse modelo de gestão que é o São Paulo, isso não importa. Nós precisamos de profissionais competentes, não importa se é SAF ou não, isso é só uma nomenclatura. Pra mim, o Palmeiras, ele age como se fosse uma SAF, na prática. No papel não é, mas na prática ele age como se fosse uma SAF. O que a Leila faz ali é uma gestão muito competente. São Paulo precisa disso. O Diego Fernandes é a representatividade de uma ideia inicial disso, de algo mais responsável, de algo mais profissional em relação à gestão do clube. Então são duas movimentações interessantíssimas e vamos ficar no pé do Harry Maxis para ser um entusiasta dessa ideia dentro do São Paulo e ajudar a tirar essa gestão ultrapassada para uma gestão moderna que o Diego Fernandes, por exemplo, está falando que quer fazer no São Paulo Futebol Clube. E galera, Juliano Fernandes agora volta pra pauta, indicação do Crespo, né? Agora ele também, o Juliano Fernandes, ele tá no New York City, foi indicação do Crespo, 21 anos, bom jogador, né? Bom atacante, um reforço que seria muito interessante. Então o Juliano Fernandes agora ele volta pra pauta, uma vez que com a saída, né, ainda bem do Casares, destrava tudo. Então, da forma como o Crespo está nos dando a entender que tem coisas boas por aí vindo a acontecer, o Juliano Fernandes, indicação do Crespo, que o São Paulo já monitora, já tá de olho, volta pra pauta em uma das possíveis contratações para reforçar o São Paulo Futebol Clube na temporada. Então, eu vou atualizando vocês, atacante argentino, interessante, 21 anos, Juliano Fernandes. Mas eu vou apurando, atualizando, trazendo tudo aqui pra vocês em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.